A paz do Senhor, amados irmãos. Mais uma noite de quinta-feira, estamos aqui para juntos aprendermos a palavra de Deus na instrumentalidade do nosso amado professor Wilton Chine. Louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aqui e vamos iniciar com uma oração do nosso amado Pimenta do Reino, nosso amado irmão Márcio, por gentileza. Pode falar com o senhor, por favor? Amém. Glória a Deus. Pai, quero te agradecer. Um dia hoje, Senhor Deus, intenso, mas graças a Ti podemos, ó Pai, te agradecer por estarmos aqui nessa excelente e maravilhosa oportunidade de comunhão. Principalmente, Senhor, que mais uma vez a Sua palavra vai ser ministrada e que ela venha, Senhor Deus, cair em lugar seguro, proveitoso, que possamos, Senhor Deus, mais uma noite crescermos em Ti, sermos apaixonados por ela e que ela seja cada vez mais luz para o nosso caminho, Senhor. Ó Deus, que a Tua palavra possa criar, Senhor Deus, em nós tudo aquilo que o Senhor veio para como proveitosa, Senhor. Que Teu Santo Espírito possa nos convencer e possa nos orientar e guiar nessa noite sobre, Senhor Deus, esse tema, sobre esse ensino popular, Senhor Deus, que cada vez mais Tu abençoe a vida do nosso irmão, o professor Wilton, e cada vez mais, Senhor Deus, a vida dele possa, Senhor Deus, ser transformada por essa palavra. Ele tanto, Senhor Deus, ama também e vive. E obrigado, Senhor. Nós temos essa oportunidade de testemunhar. Como cada irmão meu que já está presente e aqueles irmãos que ainda não chegaram, Senhor, que também possam ver a gravação, possam também ser, Deus, ser impactados. Porque, Senhor Deus, não há limite para a Sua palavra. E nós te louvamos por essa noite, por essa quinta, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar, então, professor, com a leitura? Perfeito. Vamos lá, então. Teologia Popular de Jesus, o tema hoje é Acabou-se o Templo. Acabou-se o Templo. Diz assim a leitura. Muitas pessoas têm a ideia de que cristãos são aqueles que, com frequência, vão à igreja e assistem às funções religiosas ali celebradas. Há quem diga que aqueles que vão muito à igreja são beatos. E é quase um insulto. Ou melhor, há quem diga que aqueles que vão muito à igreja são beatos, o que é uma espécie de ofensa ou desprezo, pois chamar alguém de beato é quase um insulto. Isso quer dizer que, para algumas pessoas, o fato de ir à igreja é mal visto. E se não se chega a tanto, são muitos, principalmente entre os jovens, os que não não veem para que serve ir a um templo e assistir às cerimônias cujo objetivo desconhecem. Por que acontecem essas coisas? O que nos diz o Evangelho a respeito de ir à igreja? Nesta reunião, vamos pensar nesse assunto. João 2, do 13 ao 22. João 2, do 13 ao 22. Diz assim a palavra de Deus. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E, tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos, lembraram-se de que está escrito. Lembraram-se do que está escrito. Cadê Jesus? Lembraram-se do que está escrito. O zelo da tua casa me devorou. Responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes:
derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Vamos aos esclarecimentos. A capital de Palestina, país onde Jesus nasceu e viveu, era Jerusalém. Em Jerusalém havia um templo muito grande, muito maior do que as nossas igrejas e catedrais. Na entrada do templo havia pátios enormes. Era um edifício imponente e o rei Herodes o Grande havia gastado muito dinheiro para adorná-lo. Os judeus eram um povo muito religioso, por isso iam muito ao templo. Todos os dias, muita gente entrava e saía dali. Quando se celebrava alguma festa, chegavam muito mais pessoas, muitos forasteiros que faziam promessas a Deus. Nas principais festas religiosas, as pessoas chegavam em massa ao lugar sagrado, como chamavam os judeus. Mateus 24:15, João 4:20, 11:48, Atos 6, 13 e 14. A festa mais importante celebrada pelos judeus era a festa da Páscoa, que se celebrava no tempo da nossa Semana Santa, ou seja, no início do outono. Quando essa festa chegava, milhares de pessoas iam para Jerusalém e o templo lotava. No templo havia muitos sacerdotes e muitos empregados, além de policiais pagos pelos sacerdotes judeus para vigiar as pessoas. Os sacerdotes judeus, principalmente os mais importantes, eram muito ricos, pois entrava muitíssimo dinheiro no templo. Todos os judeus com mais de 12 anos, inclusive os que viviam no exterior, que eram muitos, todos os anos tinham de pagar um imposto para o templo. Esse imposto consistia em dar para os sacerdotes o correspondente a uma jornada de trabalho, o que era muito dinheiro. Assim, os sacerdotes, principalmente os sumos sacerdotes, todos os anos embolsavam milhões. Além disso, todos os que tinham terras pagavam uma contribuição que consistia na 10ª parte do que era produzido no campo. Esse dinheiro era também para o clero do templo. Mas não apenas isso, pois havia judeus piedosos que davam presentes para o templo e grandes esmolas, especialmente as pessoas de classe alta e mais ricas. Marcos 12:41. A isso temos de acrescentar o que ganhavam então os sacerdotes do povo judeu, à custa das funções religiosas que organizavam, pois aquelas cerimônias religiosas não eram como as de agora. Naquelas funções se matavam animais, touros, vacas, cordeiros, pombas, utilizados para sacrifícios religiosos. Os animais sacrificados eram vendidos e comprados nos pátios do templo, com que os sacerdotes judeus também faziam negócio. Os que vinham do exterior tinham de trocar o dinheiro, porque no templo não era admitida moeda estrangeira. Bem sabemos que com o câmbio de dinheiro sempre se obtém benefícios. A consequência disso é que o templo era uma grande empresa que produzia muito dinheiro, e esse dinheiro ia para o bolso de sacerdotes judeus. Um dia, Jesus foi para Jerusalém, precisamente quando estava sendo celebrada a festa principal. Naquela festa, diziam que havia, conforme os cálculos muito confiáveis, aproximadamente 130 mil pessoas. Jesus chegou ao templo e viu o comércio que os sacerdotes e comerciantes tinham montado ali. Conta o evangelho, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. João 2,14. Muita gente não se dava conta da importância desse gesto capital realizado por Jesus. Foi um fato tão forte que modificou a religião. Ele deu um novo rumo por 2 razões. A primeira é que a religião não pode servir para comércio, não deve ser utilizada para ganhar dinheiro. Fazer isso é o mesmo que adulterar a relação com Deus. Talvez sem que se dê conta, usa-se Deus como mercadoria.
Por isso, com o gesto do templo, Jesus afirmou que o evangelho não tem nada a ver com a religião negócio, que se vê em muitas igrejas em Roma, em Jerusalém, em não poucas dioceses, em não poucos conventos. Por esse caminho não se pode ser cristão. As pessoas que vão muito à igreja, mas têm muito apego ao dinheiro, não se importam com o sofrimento dos pobres. Essas pessoas não são cristãs, são beatas carregados de hipocrisia. A segunda razão é que a boa nova ensinada por Jesus é muito diferente da religião que praticavam aqueles clérigos judeus. A diferença está nisto. Os dirigentes religiosos de Jerusalém pensavam que a religião fosse algo que se pratica no templo, assistindo à função religiosa. Com isso, nem Jesus nem os primeiros cristãos estiveram de acordo, porque para os cristãos o templo não é um edifício, a igreja, pois o nosso templo é o próprio Jesus. Por isso Jesus disse às autoridades: derrubai este templo, e em 3 dias o levantarei. João 2,19. E o Evangelho acrescenta: mas ele falava do templo do seu corpo. João 2,21. O templo é o que há de mais sagrado, ou seja, Jesus merece todo o nosso respeito. Mas há algo muito mais forte no templo, conforme a crença do povo judeu, é que Deus se faz presente. Então, se quando falava do templo, Jesus se referia à sua própria pessoa, então deparamos com esta realidade surpreendente. É em Jesus que Deus se nos faz presente. É em Jesus que vemos a Deus e nos encontramos com Deus. Isso significa que, parecendo-nos com Jesus, em seu modo de viver, seus costumes, suas preocupações, assim apenas assim podemos praticar a religião. Há algo ainda mais importante. Trata-se de dar-nos conta de que não é possível nos relacionar bem com Jesus se não nos relacionarmos bem com os demais. Jesus mesmo disse isso com toda clareza quando explicou o que será o juízo final. A ideia capital de Jesus é esta: o que fizeres a um destes, a mim o fareis. Mateus 25:40. Jesus está presente em cada um ser humano que sofre e está presente também no importante e no insignificante, no bom, no mal, no esperto e no tonto, no rico e no pobre, em todos. Por isso Jesus disse: quem vos acolhe, rechaça, escuta, despreza, e a mim que acolhe, é a mim que acolhe, rechaça, escuta e despreza. Mateus 10:40, Marcos 9:39, Mateus 18:5, Lucas 10:16, 9:48, João 13:20. A consequência disso é impressionante. Nossa catedral é Jesus. E nosso templo, nossa igreja, nosso santuário, nossa capela é tudo ser humano. Quem quer que seja, como quer que viva, pense, faça o que fizer. Os cristãos primitivos não tinham templos, nem igreja, nem capelas, nem santuários. Repetindo, os cristãos primitivos não tinham templos, nem igreja, nem capela, nem santuário. Reuniam-se nas casas e ali celebravam o culto, como se fosse uma refeição de irmãos e amigos, pois aqueles cristãos estavam convencidos de que o templo que vale é Jesus mesmo. As pessoas também são o nosso templo, porque cada pessoa é sagrada e cada pessoa merece todo o respeito que um templo merece. Hoje as coisas mudaram. Temos muitos templos e catedrais e capelas. As pessoas vão com respeito a esses lugares, mas acontece que as pessoas não são tratadas com o mesmo respeito. Dessa forma, o evangelho, ou a boa nova que Jesus ensinou, converteu-se em uma religião na qual há alguns que fazem comércio e outros que vão à igreja e ficam tranquilos. Isso não é o que Jesus quer. Portanto, enquanto não fizermos de Jesus e de cada pessoa nosso verdadeiro templo, não iremos sequer inteirar-nos do que Jesus fez, do que Jesus disse, do que Jesus quis. Perguntas? Por que Jesus disse que ele é o templo? 2. Você sabe o que Jesus disse para uma mulher samaritana em João 4, 19 a 24, sobre o templo? O que Jesus quis dizer com aquelas palavras? 3. Então, depois do que vimos nesse tema, o que lhe parece o mais importante
de tudo o que Jesus ensinou. 4. Qual lhe parece ser o maior perigo para nós, cristãos de agora, a respeito de igrejas e templo? 5. Você pensa que o simples fato de manter espaços sagrados, templos, capelas, santuários, cidade santa ou eternas, é em si mesmo um perigo para se entender Jesus e sua mensagem? Professor, terminei. Muito obrigado. E eu queria passar para o professor agora, dizendo para o pessoal, isso que eu li é passado no grupo e para as pessoas. Quando as pessoas leem em casa, seria interessante as pessoas lerem em casa, como nós fazemos. E é importante nós lermos também, porque esse estudo está sendo gravado. Então, quando daqui a 10, 15 anos alguém pegar esse estudo, ele vai ter noção do que nós estamos falando. Por favor, professor. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Muito boa a leitura que o irmão Isaías fez. A própria leitura do material, ele é uma leitura muito profunda e autoexplicativa. O autor ele trabalha muito bem esse conceito de Jesus como o templo e como que isso vai se desenvolver na vida cristã. O texto que é o texto escolhido para a meditação é logo o início do Evangelho segundo João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. É muito interessante porque essa passagem, ela consta de outros evangelhos também. Só que nos outros evangelhos, essa passagem que é chamada, até de maneira errada, da purificação do templo, e se nós observarmos, não é uma purificação, né? É um juízo que o Senhor Jesus está trazendo para o templo, ela é colocada sempre no final dos evangelhos. Mas em João, como é um evangelho muito teológico, ele não tem uma característica cronológica em primeiro lugar, os redatores do evangelho de João, eles já colocam essa passagem, essa história, no começo. Por quê? É uma linha teológica de leitura. É para que o leitor do evangelho, e aí depois até citado aí no próprio texto que o irmão Isaías leu, João capítulo 4, a questão da mulher samaritana, para que ele já desde o início da leitura, ele já fique sintonizado com a ideia que está sendo passada. Ou seja, a manifestação de Deus, ela só ocorre em um lugar, que é na pessoa de Jesus. Já no prólogo, no capítulo 1, no verso 18, é dito que ninguém viu a Deus. É Jesus quem o revela. Então, esse Jesus que revela a Deus, ele é o templo de Deus, ele é a morada de Deus. No próprio Evangelho de João também vai ser dito, né? Que ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, porque o Pai está em Jesus. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, todo o Evangelho de João, ele é construído, ele é configurado para que as pessoas entendam que a morada de Deus é em Jesus. E a partir disso, Jesus ele vai estender essa morada para os seus discípulos. Deus vai habitar nos seus discípulos. Então, tem essa passagem famosa, bem conhecida, né, como é chamada a purificação do templo, logo no início, e ali a gente já vê as explicações. Jesus ele diz que aquela casa deveria ser chamada casa de oração, mas a exemplo de Jeremias, ele faz uma condenação ali ao local do templo, né? O templo ele vira ali um local de ladrões e salteadores, fazendo uma referência direta ao profeta Jeremias, e assim como no templo de Jeremias, que as pessoas se gabavam, né, de estar no templo, eles até clamavam templo do Senhor para a sua salvação, Jesus também dá esse indicativo, que não adianta mais você se garantir no templo, até porque aquele templo ele vai ser derrubado, e o verdadeiro templo ali é mostrado como a realidade espiritual, né? Derribar esse templo, em 3 dias eu vou reedificar. Eles não entendem, claro, Jesus está diante da sombra, que é aquele templo de Jerusalém, sendo a própria realidade. E eles falam para Jesus, mas em 46 anos ele foi edificado, como é que em 3 dias você vai fazer isso? E aí o texto tem que explicar. Mas ele falava do templo do seu corpo. Esse evangelho e essa passagem, né, e essa lição que nos é apresentada, ela parece não haver muita dificuldade de entendimento, mas é uma das mais difíceis de você ver na realidade espiritual. Quando você lê uma passagem dessa que é clara, que ela mostra que Deus já não conta mais com templos físicos, que Deus já não conta mais com locais consagrados,
que o local onde Deus habita é no ser humano, isso aí causa uma espécie assim de um conflito muito grande nas pessoas. Por quê? Porque elas ainda têm a visão antiga, elas ainda estão na visão das sombras. Elas citam passagens bíblicas, que são passagens que não têm uma relação de realidade espiritual conosco hoje para justificar a sua crença. Como, por exemplo, o Salmo 122, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor ali era o templo, era a casa de Deus. Só que a realidade do Novo Testamento com a vinda de Jesus é que a morada de Deus não é mais um local fixo. A morada de Deus, ela é na pessoa de Jesus e na sua família e na igreja. Então, por mais simples que isso possa parecer, você ainda vê muitos conflitos hoje em dia. Tem pessoas que, quando passam diante de um local edificado, de um chamado templo, né, da chamada erroneamente igreja, um local físico, muitas pessoas elas mudam o seu comportamento, algumas fazem até o sinal da cruz, né, outras vestem uma capa religiosa para dizer que elas estão na casa de Deus, só que isso não tem fundamentação no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da presença de Deus na vida. Então, não importa o local aonde eu me reúno. Pode ser num prédio, pode ser numa casa, pode ser numa praça, pode ser no emprego, pode ser em qualquer local. Porque o que conta na realidade do Novo Testamento é que nós somos essa família de Deus, essa casa de Deus. Então, o templo ele já não existe mais. Isso é um conflito muito grande para a religião, porque a religião ela sempre sobrevive dos artefatos sagrados. Então, é um, é um memorial que é feito, é um local que tem que ser mantido, é uma classe sacerdotal que tem que ser custeada nos mais altos custos. Então, para a religião, e aí o Castilho ele faz esse link, né? Sempre do local do templo com o dinheiro. Porque as pessoas elas têm que movimentar dinheiro, assim como Jesus ele condena ali no Evangelho. As pessoas que pagavam os impostos, que pagavam os sacrifícios, que movimentavam o templo, quando elas ouvem uma mensagem dessa, elas entram em parafuso. Até porque ela se sente roubada ou ela não mais aceita essa mensagem. Por quê? Para ela, aquela manutenção é algo divino. É como se ela pudesse fazer algo para Deus e Deus tivesse que retribuir para ela. É como se fosse uma barganha que ela está fazendo ali com Deus, né? Então, esse texto ele é muito rico porque, como eu disse, por mais que pareça tão simples a questão do evangelho, por mais claro que o texto é apresentado, no dia a dia você vai ver esse conflito. Pessoas que elas são apegadas a esses locais, pessoas que consideram que ali é que Deus trabalha, que é ali que ela tem que ir para ter o um encontro com Deus. Então, a vida cristã, ela fica compatibilizada. E o Castilho ele faz uma pergunta bem interessante. O quanto de prejuízo essa ideia tem trazido na vida cristã? E não é pouca coisa, porque as pessoas elas acabam vendo a vida cristã segregada a um local. Elas não têm essa realidade da presença de Deus a todo momento. Ela não entende que o culto é a vida e não uma reunião que ela participa em algum local. Então, quando nós temos essa visão distorcida, quando a gente tem essa questão nebulosa com relação ao templo, a pessoa de Jesus sendo a morada de Deus e a igreja, respectivamente, a gente perde muito da essência da vida cristã. A gente acaba se tornando, como ele coloca aí, né, o termo beato, que são pessoas que elas estão ali constantemente nesses locais, elas fazem todas as demandas que os locais oferecem, mas ela não tem uma realidade espiritual. São pessoas fragilizadas no seu interior, são pessoas que não têm essa dimensão do evangelho, são pessoas muitas vezes iracundas, raivosas, pessoas que não perdoam, pessoas que não têm essa realidade espiritual. Por quê? Elas não compreenderam ainda qual que é a essência do evangelho. Jesus, ele veio para trazer a realidade espiritual, né? Quando diz que Jesus ele é a verdade, é porque nele todas as realidades espirituais, elas estão reveladas, elas estão abertas. Então, o que Jesus faz? Ele liberta-nos de tudo aquilo que possa ser algo sombrio, algo que não apresenta a realidade. E essa questão templária é isso. Você vai ver esse desenvolvimento no Novo Testamento, você encontra naquela mensagem de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja primitiva, quando lá em Atos 7 ele prega aquela mensagem, ele cita que o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos humanas. E aí Saulo, que estava ali, né, vendo a morte daquele homem,
ele também desenvolve a sua teologia a partir disso. Ele também vai chegar em Atenas e vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, isso é muito claro no Novo Testamento. A nova era, o novos céus e a nova terra, a nova realidade trazida em Jesus é isso. Deus, ele tabernaculou, ele veio habitar conosco. Isso que o Apocalipse mostra, né? A habitação de Deus agora é no nosso interior, é no nosso espírito. Nós somos a casa de Deus, nós somos a família de Deus. Então, quando se diz que Jesus, ele é o novo templo, ele é o templo da realidade. Tudo que eu preciso de Deus está em Jesus. Tudo que eu preciso saber acerca de Deus, eu encontro em Jesus. E como que eu encontro Jesus hoje? Na sua família, na sua igreja, na vida daqueles que seguem a Jesus. Então, quando a gente trabalha a questão do templo, nós temos que fazer essa distinção. O templo hoje, ele é a realidade espiritual de Cristo e a igreja. O que passar disso é uma adulteração do Novo Testamento, é uma mente que ainda não compreendeu a realidade de vida, de verdade, de emoção, de fluidez que há em Jesus. Nós não precisamos mais de locais consagrados. O que Deus quer consagrar é a nossa vida, como ele disse para a mulher samaritana. Não é nem Jerusalém e nem Samaria. Deus busca, Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e na realidade. É algo interior, é algo da nossa vida espiritual e é na realidade. Eu não preciso de um local, eu só preciso ter a minha comunhão no Espírito com Cristo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Opa! Hoje vai ter muita pergunta. Eu estou com 17 perguntas aqui já anotadas. João já está com umas 15 ali também. Edler hoje deve ter muita pergunta. Até Noel. Poxa, o professor Hilton agora bateu. Falou que, poxa, o professor Hilton foi duro demais, eu acho. Não sei, mas vamos lá. Quem vai ser o primeiro a fazer aquela pergunta abençoada? Pode ser Porque eu. pode, se você, fica tranquilo. Pois é, devido esse todo resumo aí do pastor Hilton, isso aí me preocupa um pouco, né, pastor? Porque eu sou do evangelho, deixa eu acertar aqui meu negócio de questão, mas tá, né, que a gente aprende uma coisa que está escrito lá e as revelações vêm vindo assim. A minha pergunta é assim, né? Tem pessoas, né, que não tem esse estudo aqui. Ela é guiada pela Bíblia ali. Aí ela vai na igreja, vai no culto, né? Tem todo esse parâmetro aí da igreja que está virando praticamente comércio, né? Então, pastor, as pessoas, né, precisam se relacionar. Como é que as pessoas vão estar junto? Às vezes a pessoa tem dificuldade na casa dela, né? Então não foi talvez criada essa igreja para esse tipo de estar junto, né? Eu acho Boa é muito, pergunta. Boa é pergunta. muito. Vou ficar por aqui, mas é mais ou menos isso aí, porque é complicado, né? Complicado. Porque aí Professor, poxa, o professor entendeu. É, se a igreja pode ter sido criada para as pessoas estarem juntas em comunhão. Se não houver o templo, no caso, o templo melhor, né? O templo foi criado para que as pessoas tenham comunhão. Se não tiver o templo, e aí, professor? Acabou a comunhão? Então, se eu considerar que aquele horário da reunião ali é a minha comunhão com os irmãos, eu estou perdido. Porque ali, se você observar, é um momento que você tem ali de atividade que muitas vezes você nem conversa com a pessoa ali do lado. Você está ali só junto, no mesmo local, e aí você vai seguir as atividades. Canta, faz uma oração, ouve a palavra, ouve os anúncios, e aí vai embora. Biblicamente, isso não é comunhão. Comunhão é ter as coisas em comum. Então, para eu ter comunhão, eu preciso estar junto das pessoas. Como que eu estou junto? Convivendo, vivendo com. Então, o que que é isso? Eu conheço a família, eu conheço a casa, eu estou junto da pessoa, eu conheço as suas necessidades, eu sei quem ela é. Nesses locais de reunião, dificilmente acontece isso. Eu posso conhecer a pessoa ali, saber o nome dela, saber onde ela trabalha, quem ela é. Agora, ter comunhão é ter as coisas em comum.
E ali também não oferece. Ali também não é uma saída que diz que eu consigo ter comunhão com as pessoas. Eu estou junto ali numa reunião, assistindo, às vezes, uma palestra, participando, entre aspas, de um culto, né? Já que culto é a vida, mas como as pessoas chamam de culto, mas ali não é também a comunhão. A comunhão é eu fazer parte da vida das pessoas. Então, por isso que é difícil, difícil não, é impossível você participar de uma denominação que tem um templo que abriga 1.000 pessoas e você dizer que você tem comunhão ali com as 1.000 pessoas, porque não tem como, não existe. A comunhão ali no máximo que você tem é num grupo pequeno, onde você está ali participando ativamente da vida da pessoa. Por isso que as igrejas do Novo Testamento, elas não tinham essa configuração. Elas eram onde? Nas casas. Porque ali você conhece a pessoa, você está mais próximo. Então, quando você coloca 600, 700 pessoas no local, você não tem comunhão. Você pode saber quem ela é no máximo, mas comunhão não. Então, a questão de formar um templo assim, para reunir as pessoas, para dizer que as pessoas têm comunhão, também é uma falácia, não é uma verdade. Ô, pastor Wilton, Professor, deixa eu terminar aqui a minha por fala favor, aqui, então. Só mais um minuto. Então, por favor, fique à vontade. olha só, mas aí, pastor, ô, professor, é, é, como que eu vou pregar esse evangelho? Assim, eu vou sair sozinho por aí, falando para um para outro. Uma turma, um povo dentro de um templo, não já está pregando, já está testemunhando por aquele povo lá fora. O que aquele povo está fazendo ali dentro do templo ali? Ah, estão lá adorando o Jesus dele lá. Não é uma forma de testemunho, de, de, de mostrar para o mundo que eu sirvo um Deus, eu sirvo um Jesus, eu creio que. E ali aquele povo, não é uma forma de estar junto ali para expandir o evangelho? Vamos lá, professor, essa foi boa. Sim. Como eu mostro para o mundo que eu sou abençoado, que eu sou santo, que eu sou igreja? Isso eu não preciso estar num local com muitas pessoas reunidas. Isso é na minha vida, no meu dia a dia, né? Eu posso me reunir com os irmãos e ter comunhão e chamar alguém, mas o evangelho não é eu chamar pessoas, a gente não encontra isso na Bíblia. Eu ficar reunido e chamar pessoas para irem até a reunião. Evangelho é o contrário. Evangelho é eu ir. Eu tenho que ir por todo mundo, né, como igreja, e pregar o evangelho a toda criatura. Como que isso ocorre? No meu dia a dia, nos meus relacionamentos, né? Eu conheço pessoas, as pessoas vão ver na minha vida e eu vou testemunhando acerca de Cristo. Então isso aí não é uma atribuição que eu tenho que deixar com um local de reunião. Não é o fato das pessoas me verem reunidas ali que elas vão aderir à minha fé. Pode acontecer o caso de alguém entrar ali, mas o que a Bíblia coloca é que nós devemos levar o evangelho. E como que eu levo o evangelho? Com a minha vida. Então, no meu trabalho, na escola, para os meus vizinhos, aonde eu moro, aonde eu estou, eu vou evangelizando, eu vou levando a palavra através da minha vida. Se essa pessoa quiser participar um dia da reunião onde eu estou reunido, amém, ela vai lá e participa. Só que a função da reunião não é isso. Paulo até cita, quando vocês estiverem reunidos, e se alguém entrar na reunião, você vê que Paulo não coloca a reunião como sendo um chamariz para as pessoas. Ele fala que pode acontecer de alguém chegar no meio da reunião da igreja. Pode acontecer sim. Agora, não pode, isso aí não pode virar uma estratégia, uma técnica. Eu convidar a pessoa para ir para a reunião. O evangelho não é isso. O evangelho eu tenho que levar a pessoa para Cristo. Quando ela se converter, quando o Espírito Santo conquistar, aí sim ela vai fazer parte da nossa comunhão. Mas a gente não pode inverter esse papel. A igreja é chamada para ir, para levar o evangelho, e não para chamar as pessoas para participarem de congressos, de reunião. Isso nunca foi a ideia do Novo Testamento. Nunca foi. Professor, eu queria aproveitar o senhor falou a respeito de ir ao culto, né? O senhor, corrigiu, né? Que nós não vamos ao culto, né? E Romanos 12, se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias aí, onde você estiver, é muito claro que ninguém vai ao culto. Nós Sim. aprendemos isso, né? Vai ao culto hoje. Domingo tem culto, nós aprendemos isso. Mas quando você lê Romanos 12:1, diz assim: a Bíblia de Jerusalém, a versão. Irmãos, peço-vos pelo amor de Deus
que se ofereçam a Ele como ofertas vivas, santas e agradáveis. É este o verdadeiro culto que lhe devem prestar. Esse é o culto que se deve prestar. Então, ninguém vai ao culto. Ninguém vai ao culto. O nosso culto, ele é racional, o nosso culto, ele é constante. Principalmente aqui na minha casa com a minha filha. Eu cultuei com o Márcio aqui, com o professor Wilton. Foi sábado, né, Márcio? Cultuamos sábado com o professor Wilton na casa dele. Cultuamos segunda-feira, não foi, Márcio? Cultuamos Sim. segunda-feira na casa do professor Wilton, que nós fomos lá em comunhão. Eu tive comunhão com os irmãos domingo à noite, lá na Vila da Penha, e é muito bom, muito livre essa liberdade de comunhão. Por favor, mais alguém quer falar algo, Márcio? Meus irmãos, um exemplo muito claro e abençoado dessa comunhão é que nessa comunhão de você estar mais próximo, você consegue, de repente, numa reunião, num local de templo, você não consegue enxergar as necessidades dos irmãos. Mas, de repente, numa comunhão próxima, você está alerta e atenta ao que Deus pode te mostrar para você atender a necessidade. Então, um local de comunhão, muitas vezes, é um esconde-esconde no templo que está todo muito bem, está tudo muito bem. Ninguém tem necessidade no templo. Parece que é um lugar maravilhoso. Cada um escondendo os seus problemas. Quando pergunta, irmão, está tudo bem? Tá benção, tudo é benção, irmão. Só vitória. Mentira. Mas no templo se esconde. Agora, Márcio, quando você tem essa comunhão próxima, de dia a dia, e muitas das vezes ter oportunidade de alcançar uma distância para estar junto, Deus compartilha a necessidade que você pode estar em comunhão. Mas porque Márcio, você se aproximou. Márcio, por favor, me perdoa te cortar. Eu vou ter que externar algo aqui, porque estamos em igreja, eu vou ter que externar. Sábado, eu e Márcio fomos à casa do professor, que nós gostamos muito de estar ali conversando, as nossas necessidades, nossas deficiências, e nós reparamos, me perdoa, professor, que a cadeira do professor não tinha mais costas. O professor estava sentado numa cadeira que não tinha as costas. E eu não conseguiria nunca saber disso, Noel, se eu não fosse à casa dele, ter essa comunhão com ele. E compungido pelo Espírito Santo, não incomodado, né? Que o Espírito Santo não incomoda ninguém. Eu sempre brinco que quem incomoda é trem lotado e calo. E compungido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, fomos sábado, almoçamos com o professor e tudo tal. Domingo não, segunda-feira, eu e Márcio e um outro pastor, que é até da Advec, fomos lá na casa do professor levar o que para ele? Uma cadeira. Levar uma cadeira para ele. Por quê? Porque isso é comunhão. Se o professor tivesse dentro da Assembleia de Deus, da Batista, da Nova Vida, oh, amém, aleluia, glória a Deus, xalabalabalabala, eu nunca iria saber que o meu irmão dá aula, abençoa nossas vidas, e estava sentado numa cadeira onde não tinha encosto. Eu não sabia disso. Então, me perdoa, professor, mas isso Sim. é a comunhão da igreja. Um exemplo, a comunhão da igreja é isso. Eu ir, ver se você tem comida, ver se você está bem. Porque na hora do culto, varão, é todo mundo atrás da sua bênção. Na hora do culto é atrás da sua bênção. Por favor, João Carlos, ou eu queria que eu ouvisse o Éder também. Por favor, João Carlos. Tá ouvindo, Jair? Muito bem. Essa voz de locutor do Jornal Nacional. Quem sou eu? É o seguinte, eu não sei se eu vou sair da temática,
mas pela leitura do texto, é, assim, e ele estava falando de si mesmo, no seu corpo, mas não é Jesus quem fala. Há uma interpretação, né? Eu gostaria que o professor falasse sobre isso. O autor interpreta que ele estivesse falando do seu que o templo era o seu corpo, mas não é Jesus quem fala. Ah, está subentendido. Está subentendido, pode estar subentendido. Né? Ah, se derrubar esse templo e daqui a 3 dias tá falando da sua morte. Mas um leigo teria dificuldade de entender essa interpretação. Por isso que há uma palavra, né? O autor diz assim, ele estava falando do seu corpo. Outra coisa, uma curiosidade também, professor e irmãos, Jesus estava no templo, né? Quer dizer, ele não estava dentro do templo, ele estava no pátio. E milhares de pessoas estavam ali. Aí, aí o texto fala que ele teve um ato, ele foi lá, abriu o cercado onde estavam os bichos, né? Porque vocês sabem, eu não vou ensinar, mas os sacerdotes rejeitavam o, o animal, davam uma desculpa, isso aqui é uma mancha, não pode ser, tá? E aí o camarada levava o animal, onde é que já havia outro, eles vendiam o mesmo animal do outro que tinha sido rejeitado. Então havia uma Exatamente. malandragem muito grande ali e um comércio muito grande. Exatamente. Aí o texto fala que Jesus derrubou a bancada dos caras, mas foram os animais, eu entendo que foram os animais que derrubaram tudo. E uma outra curiosidade como ele estava ali, como ele conseguiu sair dali sem ser hostilizado, sem ser espancado. E eu li um autor, não estou lembrado agora do nome, ele diz o seguinte: Jesus tinha um grupo que o protegia. Quando ele saiu do templo porque os caras protegeram ele, senão ele seria massacrado, porque haviam guardas ali do templo. Né? É uma teoria que eu estou colocando aqui só para o professor, para a gente conversar. E, para terminar, muita gente não vai à igreja porque a igreja que eu digo, o templo, porque está muito bagunçado. O pessoal está misturando a Umbanda com o culto, e é fogo que cai, e reteté, e roda para lá. Então, tem gente que não vai por causa disso. Não há, então, um interesse ou a necessidade, aí a pergunta que foi discutida. Então, não há necessidade de ir ao templo, se eu sou o templo, se eu sou o culto, se eu sou a espiritualidade, então não há necessidade do templo físico para eu ir, para ter comunhão comigo mesmo e com os outros. É uma fala longa, professor, mas eu gostaria de ouvir você. Uhum. Muito legal, João. Suas questões são sempre bem inteligentes, né? De fato, a passagem no texto é uma passagem explicativa. O redator ali ele precisa enfatizar isso, né? Até para quem vai começar ali a ler e entender, né, que ele falava do tempo do seu corpo. Isso é um acréscimo mesmo. Em algumas Bíblias está até entre parênteses, entre colchetes ou chaves, né, para É, indicar que é uma fala do redator para explicar, para que a pessoa já entenda de início. Então, não é uma fala direta de Jesus, é uma explicação, com certeza. Essa teoria de que Jesus foi guardado, ele foi protegido, ela é quase bem segura, porque pelo que ele fez, dificilmente ele sairia vivo dali, né? é Então, verdade. é possível que ele tenha, talvez quem andava ali com ele naquele momento, se tinha alguém ali que fez essa proteção, guardaram Jesus. Isso
isso é quase certo mesmo. Vários comentaristas abordam isso, né? Porque é uma ação que ele fez que causa ali uma revolta ali. Toca no ponto principal deles ali, né? E por menos já tentaram matar, imagina nesse ponto, né? O autor não coloca, talvez por questão literária, né? Mas para sair dali não foi fácil, não. Isso é verdade. E essa questão templária é como o Castilho colocou, não precisa mesmo de templos. Não, nós não precisamos mais dessas estruturas. O que a gente precisa é ter a comunhão com os irmãos, né? Então, é estar junto com os irmãos, é esse contato vivo, é nós estarmos reunidos, juntos em qualquer local. Agora, não precisa ter um local específico consagrado para isso, né? Porque em Jesus isso não tem mais valia, nem o de Jerusalém já valia mais nessa época. Então, às vezes as pessoas gastam muito tempo com essas construções, enquanto a verdadeira igreja está com necessidade, né? As pessoas investem tanto nessas construções, mas as pessoas ali do lado com as suas necessidades e não são supridas. Então, isso de fato estraga a comunhão, atrapalha, ofusca o que é o verdadeiro evangelho, que é cuidar das pessoas. Então, se dedica sempre a essas estruturas, a esses sistemas, as pessoas começam a trabalhar em função disso, elas querem expandir esse nome, só que não é o nome de Jesus, não é o reino de Deus, né? Então, mas ali pode ter pessoas que foram salvas? Pode. Deus pode salvar em qualquer local. Eu já vi testemunho de pessoas que foram salvas num baile de carnaval, né? Eu já vi pessoas que foram salvas dentro de hospital, né? Por isso que a gente vai levar todo mundo para o hospital. Então, onde Deus quiser salvar, ele salva. O poder de Deus, ele é tremendo. Deus salva dentro de religião. Já vi pessoas ali, testemunhos de estar numa sessão espírita e ler um texto da Bíblia, até João, o testemunho que o irmão deu. Ele leu João 14 ali e se converteu na leitura. Pessoas que se converteram em casa, pessoas que se converteram no trabalho. Então, o local independe, né? E hoje está tendo esse afastamento dos templos, como o irmão João colocou, é porque hoje está muito aberto, né? As pessoas estão enxergando as coisas. Antigamente era mais fechado. Aí hoje, com a internet, você vê todo dia tem uma publicação de algo de zombaria, né? Então hoje está muito escancarado. Então as pessoas elas estão acordando. Aquilo que era feito às escondidas, hoje com as redes sociais, a gente está vendo aí claramente, né? Por favor. Obrigado, Obrigado, professor. João. Obrigado, Valeu, João. João. Você sempre enriquecendo. Também com a barba dessa, nem Salomão, com o melhor Nem Arão. barbeiro, Salomão tinha. Por favor, eu quero ouvir o apóstolo Édeler. Cadê o Édeler? Eu quero ouvir. O Édeler saiu, gente. Acho que ele saiu. É, 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 eu queria ouvir o Márcio. Fala, Márcio. Eu lembrei os irmãos tentando fazer a mensuração do que, como Jesus conseguiu sair dali, é como se ele chegasse hoje na Feira da Careia ali no domingão e falasse, ó, acabou, a partir de hoje não quero mais. Sim, Não ia sair dali vivo. sim. Não é Eu, fácil, eu, não. eu sempre Oi. imaginei, eu sempre imaginei que ele usava ali um poder sobrenatural, mas eu creio que não, né, professor? Não, nunca, nunca ele fez isso. Nunca. Alguém ajudava ele. Sim. Só teve uma vez que alguém caiu de frente dele, né? Que o texto relata. Quando perguntou assim: você está procurando Jesus, o Messias, né? O Cristo? Ele fala: sou eu. A pessoa cai de frente para ele. Mas ele nunca usou desses argumentos, dessas Poder. estratégias, desses poderes. Pode ver. Ô, Lá em Isaías, o autor diz ele tinha quase uns lutadores de MMA para proteger ele, para sair do templo ali. Os caras eram tudo parrudos. Aí tiraram ele dali sem ninguém bater nele. Amém. vários textos falam que Ô, Jesus saiu. pastor, Lá na ô, sinagoga, de Nazaré, você pode ver que tentaram arremessá-lo no precipício, lá ele saiu, fugiu, então Isso, a Bíblia ele isso. saía. Fala, Noel. minhas perguntas, assim, eu vou ser bem sincero, porque eu estou aqui para aprender. Sim, Eu Então, também. a minha mente
sabe? Deus vai trabalhando aqui, eu quero desenvolver isso aqui. Ô, Noel, O ô, professor Noel, Wilton, a Sim, pergunta é o seguinte: parece que minha pergunta é tipo um confronto, mas não é. sem Eu quero problema. ter certeza das coisas, entendeu? Não é um confronto, é pergunta mesmo, Sim, né? Mas assim, eu ainda voltado lá para a comunhão, lá para o templo. certo. Pastor, quando eu estou dentro da igreja, estou dentro do templo, com o templo lá físico, Tá. que começa a botar lá o corinho lá no reto projetor lá. Muitas vezes eu estou tocando, não estou lendo lá no projetor porque eu estou ligado no instrumento. Mas quando, por exemplo, no culto da manhã, que às vezes o ministério não toca, a gente vai cantar um louvor, em igreja que eu não toco, pronto. Vou no culto, aí eu começo a Normal. ler aquilo ali, começo a cantar, eu sinto a presença de Deus. Então parece que esse momento ali não é um momento de comunhão com os irmãos. Eu sinto assim que é um momento que está todo mundo junto, mas estamos cultuando a Deus junto ali, e realmente a gente sente uma coisa diferente. Eu principalmente sinto, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Mas quando eu vou ali, eu levo meu pensamento a Deus e me sinto muito bem com isso. Boa, boa. Fa- Então, fa- é que isso independe do templo. É que você, é, eu sei que é difícil no primeiro momento, mas toda a sua experiência você vai vincular ao templo. Isso que você está falando existe fora do templo também. Se eu me reunir com os irmãos, na casa do Isaías, por exemplo, e lá a gente começar a cantar, a orar, você vai sentir a mesma coisa. Não é o templo que faz isso. Isso é o momento que a pessoa está tendo. E esse momento independe de ter um templo ou não. Entende? Não é o templo que faz isso. Você pode se reunir com as pessoas. Você pode não. Você deve se reunir com os irmãos. Mas não precisa haver um templo físico para isso. Não é esse local que faz isso. Se o local está fazendo isso, aí é um problema de ordem psicológica, é de uma outra coisa. Porque eu posso sentir tudo isso estando reunido com meus irmãos em qualquer local, numa empresa, numa casa, numa praça. Irmãos, vamos nos reunir aqui na praça? A gente fica debaixo de uma árvore, cantando, pregando, ensinando. Eu vou sentir a mesma coisa. Não é o templo que faz isso, é a reunião. Mas o pastor, É a... o professor Hilton, vou Sim. te interromper um minutinho aqui, voltando aqui, já que eu fiz essa pergunta. Mas não é isso que eu estou falando, não é o templo, não. O que eu estou referindo é o seguinte, porque quando eu estou com. Tem mais gente, parece que você se sente uma liberdade maior, o Espírito Santo envolve as pessoas ali de uma forma que você fica muito mais solto do que se eu estar com um ou dois ou três ali. Claro, onde está dois, três reunidos o meu nome, lá ali eu estarei. Jesus está na Bíblia, está escrito. Mas quando você está com vários irmãos ali reunidos, todo mundo voltado com o pensamento ali para Jesus, não te dá um impulso como se fosse três pessoas, cinco pessoas empurrando um carro que com a bateria fraca? Você gosta de Boa. futebol, Noel? Você gosta de futebol? Eu gosto, já joguei até umas bolas, não como o pastor Isaías aí, mas eu sou um pé rapado, mas eu gostava de correr umas peladas e gosto de assistir futebol também. Certo. Você já foi no Maracanã lotado? Por incrível que pareça, morrer em Morro da Mangueira só fui uma vez dentro do Maracanã. Uma ou Tá, duas vezes. tá bom. Lotado, Se lotado. você for num jogo do Flamengo, vamos pegar o Flamengo aqui, lotado, 70 mil pessoas. Você ali no meio daquela multidão, você vai fazer coisas que você não imagina que você faria estando sozinho. Por quê? A emoção do local te leva. Você grita, você pula, você tira a camisa, você roda a camisa, mas isso não quer dizer que foi algo que foi divino. Isso é algo emocional. Então você mesmo vai falando e você vai dando a resposta. Você fala assim, quando tem mais gente, mas Jesus mesmo falou que dois ou três. Então, se for na Bíblia, não, a gente não vai encontrar base para isso. Porque o que importa é a reunião do povo de Deus.
Se eu tiver numa reunião com 20 pessoas, o Espírito Santo ele vai estar ali. Se eu tiver numa reunião com 3 pessoas, o Espírito Santo vai estar ali. Se eu tiver numa reunião com 1.000 pessoas, o Espírito Santo vai estar ali. É o mesmo Espírito. O que acontece muitas vezes com uma multidão de pessoas é uma questão emocional. Emocional. Então a gente tem que fazer essa separação. O que eu estou vivendo ali é algo emocional ou é algo espiritual? Se é algo espiritual, tem que acontecer independente do número de pessoas. Eu tenho que pautar na palavra. Então, quando eu estou num ambiente que tem mais pessoas, eu me solto. Isso é psicologicamente comprovado. Eu faço coisas que eu não faria no dia a dia. Por que, que o pessoal vira machão quando está na rua e tem briga de torcida? Porque ele está com várias pessoas. Mas quando ele está sozinho na rua, ele não briga com ninguém. Então, assim, quando a gente Professor, é cercado de pessoas, é psicologicamente comprovado isso. A gente começa a ter reações em grupo que nós não teríamos sozinho. Então, professor, eu já vou passar, Zé. A gente tem que analisar o que eu estou fazendo está me levando por causa da emoção, que eu não nego que exista, ou é algo espiritual de fato? É algo que. Porque eu já participei de reunião com poucas pessoas que eu vi já pessoas se lançarem no chão, chorando. Aula de seminário, eu já tive aula de seminário, é que o irmão não está aqui, o irmão está aqui o Marcelo, mas não está outro irmão que participou. Eu já vi aula de seminário com 10 pessoas que no meio da aula o irmão vai para o chão e começa a chorar, se arrepender. Então, assim, independe do número de pessoas. Mas é claro, quanto mais pessoas, tem vários fatores envolvidos aí. E isso independe do templo. Você pode ter várias pessoas, você pode reunir 1.000 pessoas num galpão, correto? Você tem lá 1.000 pessoas cultuando a Deus num galpão. Eu não preciso ter um templo. A questão aqui é o templo. O que, que o templo faz de diferente? Nada. Isso é uma coisa mental. Criou-se esse espaço achando que esse espaço era um espaço consagrado. E biblicamente não é. Não é o templo Mas, que faz isso. Eu posso ter 1.000 mas, pastor, pessoas num galpão, num terraço, num terreno ali, 1.000 pessoas reunidas. E acontecer várias coisas. Não está num templo, porque não é o templo que faz a diferença. O ué, Isaías, mas onde fica a unção nisso aí, então? Eu estou com unção, não posso passar nada para o meu irmão. É só Deus que passa. o que, que é passar unção? isso. É, o que é passar unção? Eu entendo é o seguinte: eu estou cheio do Espírito Santo a Hum. ponto de o meu irmão sentir isso. O que que Mas, é ser mas cheio? o que, O que 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 isso é ser tem a cheio ver? do Espírito Santo? O que, que isso tem a ver com o templo? Eu não estou entendendo você, Noel. Tudo que você Não, está então, falando pode então, acontecer sem então, o vou explicar. É porque eu estou dentro do templo. Será que tem um irmão que está buscando mais que eu ali a ponto de eu sentir a presença de Deus através daquele irmão? É isso que eu queria, resumindo aí a minha Noel. fala. Depende do templo, Noel. Você pode estar numa casa reunido e o irmão está buscando mais do que você e você sentir a presença numa casa. Independe do templo. Tudo que você está Ok, falando para mim, eu estou querendo saber o que, que o templo tem a ver com isso. Nada. Eu tenho um irmão que é consagrado ok. orando, eu vou visitá-lo. Eu posso chegar numa casa ali e reunir com 10 irmãos e aquele irmão eu sentir a presença de Deus e eu ter uma experiência com Deus através dele. O que, que o templo tem a ver com isso? Nada. Até Tudo que você, porque, até todo exemplo, porque Deus não não tem, habita em templos, né, não habita, professor? O senhor não já falou habita. isso. Todo exemplo que você está me dando, eu falo, tira o templo que você vai ter a mesma experiência. Tira o templo. Entendi, entendi. Eu conheço pessoa que está ensinando. Tira o templo que eu também conheço pessoa. Eu cheguei Não, num deu para templo, entender agora. Deu a para pessoa entender. Exatamente. fala amém, a pessoa está tocando na casa dela, eu vou sentir a mesma coisa. Eu estou falando assim, o que, que isso tem a ver com o templo? Nada. Eu posso chegar, me reunir com meus irmãos lá na casa de Isaías e ver lá um irmão consagrado, falando em línguas, profetizando, orando pelos enfermos. O que, que tem a ver com o templo? Nada. Noel, Noel, Oi. fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta para você? Não, pode, mas o quem vai responder vai ser o professor. Não, essa você pode responder. Você acha que nesse momento, nessa reunião de quinta-feira, você está tendo comunhão conosco? Ah, tô aprendendo, tô tirando minhas dúvidas, cara. Sim. Tô Então tirando você, minhas dúvidas. você confirma que você, neste momento, através de um instrumento da internet, você parou a sua vida numa quinta-feira
todos estão cansados, com certeza, tiveram atividade ao longo do dia, mas você está tendo nesse momento comunhão. Você concorda ou não? Claro que eu concordo, eu me Onde você sinto está bem, nesse momento agora? estou me sentindo bem, estou me expondo, estou Sim, fazendo mas as onde você está perguntas nesse aqui. momento agora? Fala para gente, qual o bairro, qual o local? E onde você está nesse momento? Nesse momento estou em São Pedro da Aldeia, Campo Redondo, em frente à Havan, aqui mais ou menos. Isso. Estamos distante de forma, Física. sim, mas estamos tendo comunhão, porque você acabou de dizer que você está tendo comunhão. E outra prova que eu vou te dizer que você está tendo comunhão, apesar da distância, você está podendo fazer perguntas aqui que você não faria dentro do tempo. Amém, amém. Exatamente, Márcio. Exatamente. Então, Eu entendo. era interessante porque muita gente acha assim, não é o caso do Noel, mas tem a ver com as perguntas. Porque tem muita gente que entende assim: se não tiver um templo, eu não vou me reunir. Isso não é verdade. As reuniões da igreja elas ocorrem, independentemente de ter um local lá separado para isso. Então, eu quero botar aqui, conforme o Evangelho coloca, o importante não é o local, o importante é a nossa comunhão, a nossa reunião. Eu posso me reunir em qualquer local. Pode até ser num local chamado templo, mas não é ele que faz a diferença. É a comunhão no espírito, seja numa casa, num terraço, No monte. numa tenda, na internet, no templo, em qualquer local. Não é o local que faz a diferença. Jesus disse, não é nem aqui não é nem em Samaria e não é nem em Jerusalém, é em espírito e verdade. Então não é o local que faz a diferença. Entendeu? E aí, Professor, só para contribuir com esse nosso bate-papo, hoje muita gente não estão indo ao templo, estão assistindo o culto pela internet em casa. Não querem mais ou não têm mais vontade de ir ao templo. E aí liga, aí vou assistir o culto do pastor tal, hoje da igreja tal. E aí ele tem a comunhão ali na hora do culto. E então é interessante essa questão do tempo e da comunhão. Como o professor falou, o templo independe da comunhão com o Senhor. Agora tem João, uma outra questão interessante essa aí que o irmão João trouxe. Por quê? Eu sei que é um momento difícil da igreja hoje no Brasil. Tá difícil você encontrar um local mesmo para você se reunir. Agora é assim, nada substitui o encontro pessoal, nada, né? Embora esteja difícil e a pessoa fala, graças a Deus que a gente tem ainda a internet, que a gente possa se reunir, mas o pessoal, o, o mano a mano ali, o face a face, nada substitui. Então, é fugindo dos dois extremos, né? Esse extremo de que ó, só tem a presença ali naquele local, e o outro lado é o seguinte: ah, não, eu ligo aqui a televisão, fico assistindo a reunião e para mim tá bem que eu tô alimentado. Eu tô funcionando como um assistente só. E reunião da igreja é funcionalidade dos membros. Então, por isso que é importante nós estarmos reunidos, nós estarmos juntos. É claro que nem sempre vai ser possível. Tem vezes que a pessoa vai faltar, e aí, graças a Deus, tem o recurso tecnológico que ela pode acompanhar. Ela está viajando, está no hospital, né? Está numa festa lá que ela teve que ir, ela está ligada, ela está acompanhando. Mas nada substitui o encontro. Então a gente tem que fugir dos dois extremos. Esse extremo que coloca o templo aí como sendo o único local e o outro que fala assim, ah, eu não preciso me reunir com meus irmãos porque eu já assisto, né? É a questão da exatamente. violência hoje também, né, professor? A Sim, violência está fazendo essa ausência do templo. sim. Porque o culto termina tarde, a pessoa É, vai para casa, mora longe, pegar ônibus, aí é assaltada. Então, essas isso, coisas estão acontecendo, né? isso é uma coisa que tem que ser revista, exatamente. Gente, muito interessante, muito interessante. Marcelo, por favor, pode falar. Pode falar, Marcelo. Você levantou a mão. Vamos ver, Marcelo levantou a mão ali.
Quer aceitar Jesus, Marcelo? Fala, Marcelo. Ligou. Ô, pessoal, tá difícil aqui, cara. Meu celular tá todo bugado. Eu estou ouvindo. O irmão citou um negócio aí, uma situação que aconteceu com a gente lá em São Gonçalo, né? Nos reuníamos lá toda terça-feira, uns irmãos da Nova Vida, né? E aconteceu que num dia em específico houve um tiroteio brabo lá. O carro que estava levando os irmãos ficou entre bandido e polícia, tiroteio rolando para todo lado. Aí acabou, infelizmente, a reunião acabando lá, né? Aí isso que o irmão citou aí realmente é uma infeliz realidade aí em algumas reuniões locais. Amém. Até agora, Obrigado, Marcelo. Obrigado. Mas eu Verdade. queria dar uma palavra para o Noel, que realmente, Noel, é a tua participação, a tua dúvida, o teu questionamento é muito interessante. Não se sinta desprestigiado, pelo contrário, é muito interessante. E o que está acontecendo com você nada mais é do que uma crise de desconstrução, Noel. A crise de desconstrução. Desconstruir coisas que você aprendeu, que eu aprendi, que se você não for para a igreja, o diabo vai te pegar. Se você não for para a igreja, você vai ficar frio. Se você não for para a igreja, você é desigrejado. São palavras até deselegantes, desrespeitosas e maldosas que fazem com pessoas que não conhecem a verdade bíblica. Então, o que eles falam? Se você não for para a igreja, tu não vai sentir a presença de Deus, tu vai ficar seco, e etc, etc. Isso é mentira do diabo, isso é mentira. Porque até você sozinho, indo no monte, você sente a presença de Deus, você fala em línguas com ele, você se tranca no teu quarto, a Bíblia fala isso, se liga no Senhor e você vai sentir a presença de Deus, até no teu quarto. As lágrimas vão vir, Deus vai falar contigo, entendeu? Eu já fui numa reunião com o professor Hilton, em que o Augusto Nicodemos ia dar um ensinamento. Lembra disso, professor? Augusto Sim. Nicodemos ia dar um ensinamento. Lembra, Márcio? Lá na CPAD, lá no centro do Rio de Janeiro, o João Carlos. O professor Hilton foi convidado para substituir o Augusto Nicodemos. E o professor dando uma aula, um cara que estava lá, diácono, há quase 10 anos, foi tomado de uma crise de choro com a presença de Deus, uma coisa maravilhosa, uma reunião dentro da loja. Entendeu, Sim. Noel? Então, a manifestação do Espírito Santo, a manifestação genuína do poder de Deus, não está preso a templos, a casa de oração. Não está preso. Até porque, o professor falou várias vezes, a Bíblia diz, Estevão falou, Paulo falou de novo, que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ponto. Então, aquele negócio de altar, é aqui do altar que sai a palavra de vitória, é aqui do altar que vai sair a palavra de poder. E isso é mentira, porque não existe mais altar. Altar é no templo de Jerusalém que foi destruído, em que se fazia sacrifício. Nós aprendemos isso aqui também, que aquilo ali não é altar, aquilo ali é um tablado, aquilo ali é um local onde a pessoa sobe para dirigir o culto. Menos do que aquilo ali é altar. Só, Noel, que tu vai falar isso aí com os nossos amigos, que você sabe, eles vão te enforcar, Noel. Eles vão, eles vão, eles vão falar contigo assim, ó, Noel, cuidado, Noel. Cuidado para você não tá aprendendo besteira. Isso eles vão falar contigo. Entendeu? Eles vão falar contigo isso. Infelizmente. Fala, ô Márcio. Tem uma coisa interessante, Emanuel, que
às vezes no metrô, eu cantando o hino da harpa, eu começo a chorar. Isso no metrô lotado. Não Indo para entendi. trabalhar. Não entendi, Márcio. Teve sempre, meu Senhor. Não Eu começo a entendi, Márcio. chorar. Oi? Não entendi, Márcio. Estou falando para ele que às vezes me pego no metrô cantando o hino da harpa, eu começo a chorar. E eu estou com o metrô lotado, cansado, 6:30 da manhã, e sinto ali a presença de Deus, porque eu me coloquei a estar, mesmo naquele momento difícil, entoando louvores. Então eu posso estar no meu banheiro, fazendo o número 2, tomando banho. Se eu me propor a orar ou qualquer coisa e me ligar com Deus, eu vou estar sentindo a presença dele. Então, Amém. independente do local, há um desejo no seu coração, de qualquer lugar, ele se manifesta presente por você, porque ele prometeu, estarei conosco todos os dias. Você Amém. habita dentro de você o Espírito Santo. Amém. Eu estou Amém, Jesus. sentindo falta das mulheres, o professor Hilton. Estou sentindo Cadê a falta irmã? das mulheres. A irmã Janete está quietinha, a irmã Sheila está quietinha, a irmã Jacira está mais quieta ainda, Hilton. Acho que É mesmo. ela tá comendo doce de leite com queijo. Coisa Aí ela boa, não hein? fala nada, irmã Jacira. Ela está comendo, ela tá comendo doce de leite com queijo, a irmã Jacira. E eu acho que ela Exato. tentou entrar. Eu acho que ela tentou entrar agora e caiu, cara. Ela vai entrar de Caiu novo. Irmã Janete está quietinha, irmã Janete. também. Olha lá, ela voltando aqui, a irmã Jacira. Irmã Janete também está bem quietinha. Irmã Sheila, participa, irmã Sheila. Quem é PG? PG, pode se apresentar, PG? PG. Irmão PG. PG, pode se apresentar. Ô, 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 professor Hilton, Oi, oi, Noel. mas entendi perfeitamente. Eu fiz uma reflexão aqui de tudo. Realmente o senhor me ensinou, me explicou. Realmente, aí eu refleti que eu não sou tão burro assim, para na Nada. ponto, né, a ponto de não entender, parei, fiz análise, até as comparação que eu fez, né, do Flamengo, do jogo do Maracanã. Realmente o negócio é verdade. Realmente assim, mas assim, mas não impede de a gente estar também reunido num templo em algum momento, Sim, né? sim, Não não impede. impede de a gente estar no momento. Só que a gente tem que estar ligado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Isso, Né? isso De ir aí. no tempo que eu vou estar sendo melhor, buscando mais ou buscando a menos. Né? Isso eu Isso, posso fazer em casa, com um, com dois, até eu sozinho, i- entendeu? exato. Mas eu posso estar no tempo e fazer a minha parte, é isso? Isso, exatamente. Entendi, entendi agora. Obrigado, Noel. Gente, É, hoje, olha só, já passamos 21 minutos. O negócio foi bom demais. Eu imaginei que fosse bom também. Agradeço aqui a participação de todos. Eu queria pedir para a irmã Jacira orar ao Senhor. O PG, quem é o PG? Quem é o PG? Pode se apresentar, por favor, PG? Tá com o microfone ligado, PG. Está com o microfone ligado, PG. Por favor, PG. É que tá no telefone dele PG. Não É, PG. sei se ele sabe que tá assim. Amém. Mas a irmã Jacira pode orar, irmã Jacira? Acho que ela está com medo de desligar, que ela já caiu 2 vezes, irmã Jacira. Sim, tá com o microfone desligado. Isso. Eu queria agradecer ao professor, agradecer a todos aqui que participaram. Louvo a Deus pela vida do irmão Noel, pela Amém, vida Jesus. do João Carlos, Marcelo, Sheila, PG. Que Deus possa abençoar vocês, Márcio. Louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigado pela participação. Foi muito bom mesmo. Hoje,
com certeza, João Carlos, esse vídeo aqui vai abençoar muitas vidas no futuro. Louva a Deus. Muito obrigado. Vamos orar, eu vou orar. Senhor, te louvamos na noite desse dia, glorificamos a Ti, porque, independente de onde estejamos, Tu estás conosco. Independente do momento, independente de aonde que seja, nós estamos te cultuando, louvando o Teu nome, cantando, te bendizendo, porque Tu és santo, Tu é maravilhoso, Tu é fiel. Muito obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Muito obrigado pela comunhão. Muito obrigado por nós estarmos sempre dentro da igreja. Muito obrigado Amém. por nós estarmos sempre dentro do templo que é a tua casa, Senhor. Muito obrigado porque o reino de Deus, nós habitamos dentro do reino de Deus. Nós somos a família de Deus. E tu é a cabeça desse templo. Tu é a cabeça da igreja. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor. Glorifico o teu nome porque tu é Deus, tu é Senhor e tu é libertador. Eu te agradeço por essa reunião, que possamos estar aqui com o maior número de pessoas quinta-feira que vem para glorificar e enaltecer o teu nome. Eu te agradeço por tudo. Amém e amém. Irmãos, está terminado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos. Amém. Paz. Até a próxima. Hoje, irmãos, paz. Amém, PG. Amém. Irmã Janete, ficou quietinha aí. Ficou quietinha, né, irmã Janete? Mas senti a presença. Amém, glória a Deus. Amém. Boa Tchau, noite para todos. boa noite.